esperar o pessoal começar a entrar aí um pouco. Vocês já podem confirmar para mim se vocês estão me ouvindo por meio dos comentários. Vou fazer um pequeno ajuste técnico aqui para mudar a posição do suporte aqui do celular. Só um instante. Vocês me ouvem bem? Podem responder nos comentários que eu estou vendo aqui. Salve Maria, pessoal. Bom vê-los, ainda que virtualmente. Vocês me ouvem bem? Alguém sinaliza para mim? Obrigado, Mariana. Muito bem. Caríssimos, estamos aí com quórum. Não consigo ver ao certo todas as pessoas que estão online. Temos 14 pessoas online até esse momento, 16. Bom, já vou adiantando para os senhores qual é a ideia deste vídeo e dos próximos. Nós estamos vivendo aí este período em que estamos impossibilitados de nos reunir nas igrejas presencialmente e de um modo geral, apelando à consciência de cada um, nós também estamos tentando evitar aglomerações de todo tipo, seja na igreja, seja em outro local qualquer. Essa semana, ontem na sexta-feira, eu comecei a fazer o meu trabalho home office. Então até o meu escritório lá, onde eu trabalho, a gente parou de trabalhar lá presencialmente. Então se faz necessário que nós usemos os meios de comunicação, as mídias sociais, para suprir essa necessidade. Foi um dos membros da congregação de Fátima que em primeiro lugar falou comigo, dando essa ideia de fazer uma live, fazer algum streaming para transmitir as reuniões, e a partir disso então eu discerni, e realmente é uma ótima ideia. Nós devemos fazer isso no mais das vezes enquanto perdurar esse tempo difícil, né? Esse tempo em que nós não podemos nos deslocar até a igreja para fazer as nossas reuniões como de costume. Uma das vantagens de nós estarmos aqui neste ambiente online é que existe a possibilidade de até mais pessoas serem alcançadas pelas formações que nos são próprias, até pessoas que não conhecem a congregação mariana, e aqui está uma oportunidade de conhecer aquilo que nós costumamos ouvir, aquilo que nós costumamos rezar. Meu nome é Bruno Arena, eu sou diretor de formação da Coordenação Regional das Congregações Marianas do Estado de São Paulo, e a nossa ideia é que todo sábado às 14 horas nós passemos a transmitir ao vivo as formações que nos são próprias e também fazer as orações de costume. Então aqueles que estiverem aí em condições, é lógico, se você está acompanhando pelo celular não vai ter condição de fazer isso, né? Mas aqueles que tiverem condições e ainda não tiverem decorado as nossas orações, abram aí no Manual da CM, porque nós vamos iniciar essa live fazendo as nossas orações. Eu estou colocando aqui nos comentários o link onde tem as orações iniciais e finais das nossas reuniões. Nós vamos nos reunir virtualmente aqui.
Eventualmente eu vou dar uma tossidinha aqui, mas fiquem tranquilos, porque já fui ao médico, não é coronavírus. Deve ser algum resfriado aí mesmo, que já está há um tempo, mas não precisam se preocupar a respeito disso. Então vamos fazer as nossas orações iniciais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, ingle superna gratia, que tu creasti pectora, qui deceris Paraclitus, altissimi nomen Dei, consivus ignis caritas, et spiritualis unsio. Deo Patris et Gloria, et Filio qui mortuis, surrexitat Paraclito, in saeculorum saecula. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em meu socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me, vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido, brilhando com os raios de tal sol, é vossa conceição claro arredor. Guia-nos, pois, calcada serpe crua, ó entre espinhos flor piedosa lua. Amém. Eu fiz nascer no céu a luz que não se apaga, e cobri como névoa a terra toda. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
Leitura do calendário mariano do mês de março. Dia 10, São João Ogilvy, mártir na Escócia, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Olmutz, Louvain, na Bélgica. Dia 12, aniversário da canonização de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Dia 12 também, São Luís Orione, confessor, sacerdote, fundador dos Padres da Divina Providência e das Filhas da Divina Providência, grande incentivador das congregações nas casas de sua congregação, apóstolo da educação dos jovens trabalhadores. Dia 17, São João Sarkander, mártir na Eslováquia pelo segredo da confissão, sacerdote, congregado no Colégio dos Jesuítas em Praga, Boêmia. Dia 19, São José, esposo da Virgem Maria, solenidade. Dia 21, Beato Miguel Gomes Loza, mártir cristeiro no México, leigo e um dos líderes da resistência, congregado na Congregação Mariana do Santuário São José. Dia 25, fundação da primeira Congregação Mariana, prima primária, no Colégio Romano, em Roma, Itália. Dia 25, Anunciação do Senhor, solenidade. Salve Maria! Caríssimos, então essa é a primeira reunião online. Vejo que muitas pessoas estão nos acompanhando. Temos no momento 47 pessoas online, 46 oscilando. Sejam todos bem-vindos a esta reunião virtual. Nós precisamos ainda nos adaptar um pouco a essa nova conjuntura, embora tenhamos já transmitido ao vivo algumas vezes aqui pelo Jornal Alvorada. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. E agora, por um instante, vocês coparticipam, porque existem muitos dos nossos congregados de santos aqui assistindo a gente. Vocês agora participam de uma reunião da Congregação Mariana de Santos, São Paulo, que é onde nós estamos agora. Eu estou acompanhando aqui comentários. Tem o comentário do Márcio Blois, aí, salve Maria, grande abraço aos amigos e que Deus proteja a todos. Muita gente entrando aí. Pessoal da congregação da Anunciação, Congregação Mariana de Fátima, pessoal de São Paulo, pessoal de Sorocaba, bastante gente nos assistindo aí. Salve Maria a todos, então sejam bem-vindos. Caríssimos, nós tivemos a nossa última reunião nas congregações aqui de Santos na última semana. Então, no último sábado nós tivemos a última reunião presencial e nós já esperávamos que houvesse uma evolução aí da situação dos casos do coronavírus. Já esperávamos essa evolução e também devemos esperar algumas medidas ainda mais drásticas, né? O ideal é que nós já nos adiantemos em algumas atitudes. Como eu disse no início da live, agora eu estou na minha casa, estou trabalhando também de home office e a nossa intenção é transmitir essas reuniões, essas formações aqui pela fanpage do Jornal Alvorada e eventualmente em alguma outra que nós recebermos o convite, talvez alguma coisa pela própria Coresp, talvez pela Confederação Nacional, mas tende a crescer essas iniciativas de transmissão online, fazer streaming. Já vi no grupo de dirigentes marianos, agora eu não sei se é da Federação de Salvador, talvez, se eu estiver enganado, me corrijam. Federação de Salvador já se reuniram os dirigentes por meio de um hangout. Foram mais de 8 participantes aí, pelo que eu percebi no print do grupo de dirigentes. Então nós devemos nos adaptar à atual conjuntura, às novas conjunturas, e é um pouco também sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não sei se todos que estão nos assistindo são congregados. Se não tiver congregado, seja bem-vindo da mesma forma. E também não sei se, ainda que sendo congregados, vocês participaram já este ano do Retiro Inaciano. Aqui em Santos, o Retiro Inaciano foi feito durante o Carnaval. É costume que o nosso retiro aconteça neste período entre o Carnaval até o fim da Quaresma. Mais tradicional é mesmo esse período de Carnaval. Enquanto o mundo está se entregando à luxúria, a tantas outras coisas,
nós estamos retirados. E talvez para quem tenha participado de um retiro inaciano com os exercícios clássicos da espiritualidade inaciana, talvez esteja se identificando na situação atual com algumas coisas que aconteceram durante o retiro. Um dos exercícios mais... eu estou falando clássicos assim porque existem dois tipos de exercícios dentro dos exercícios espirituais, dentro do retiro inaciano. Tem os exercícios bíblicos e os exercícios clássicos inacianos, né? Então a gente vai desdobrar um pouco em cima disso hoje. Quem participou do retiro e fez os exercícios clássicos deve ter feito um exercício chamado os graus da humildade. E talvez nisso a gente identifique a atual conjuntura. Existem 3 graus de humildade. O pessoal de Santos está bem acostumado já a respeito da espiritualidade inaciana. Vai ser até redundante para eles, mas para todos que nos ouvem é interessante que eu fale a respeito. Os 3 graus da humildade que Santo Inácio nos propõe. Existem outros místicos, outros estudiosos que nos propõem mais graus de humildade. Santo Inácio nos propõe 3 graus. O primeiro grau de humildade é aquele em que nem que me ofereçam algo ou que me ameacem tirar algo, eu consentiria em perder o meu estado de graça, né? O segundo é aquele que nos torna indiferente às coisas. Então eu não vou preferir nem riqueza e nem pobreza, eu não vou preferir saúde ou doença, não vou preferir o prestígio ou o desprezo, eu sou indiferente a todas as coisas criadas. E o terceiro grau de humildade é aquele em que nós somos convidados, e o próprio exercício nos chama a pedir isso, esse terceiro grau de humildade, que é aquele em que nós pedimos para que Nosso Senhor não só nos dê o primeiro e o segundo grau, que é um grau mais perfeito de humildade, mas que também nos possibilite viver um terceiro grau de humildade, que é aquele em que nós pedimos para receber, ao invés da riqueza, a pobreza, ao invés da honra, a desonra, os opróbrios, em vez da saúde, a doença, a fim de que todas essas coisas nos façam nos configurar mais a Cristo nosso Senhor, e pela sua imitação nós possamos nos santificar e viver aquela verdadeira, aquela mais perfeita humildade, que é a humildade do Nosso Senhor mesmo, que tanto sofreu por cada um de nós. E diante da situação em que nós nos vemos, talvez a gente tenha puxado da memória aquilo que nós vimos durante esse exercício. Hoje nós, depois de algumas semanas de ter pedido essa perfeita humildade, Deus nos dá essa situação. Deus permite essa situação de doença em que o mundo inteiro vive. É o momento em que nós devemos aproveitar, considerando que Deus Nosso Senhor permitiu esta situação, devemos aproveitar em prol da nossa santificação. O próprio exercício da humildade, ele fala o seguinte, que nós possamos vivenciar a doença de modo que ela nos santifique, de modo que ela nos santifique. Então, é lógico, a gente deve lutar para preservar a nossa saúde, mas se eventualmente a doença nos aflige, que esse momento então seja um momento em que eu possa me santificar. A ideia de Santo Inácio é que, fazendo uma leitura da realidade, nós possamos compreender que todas as coisas que nos são postas para a nossa vida, boas ou ruins, para nós será indiferente, porque será uma oportunidade que Deus está nos dando para a nossa santificação, sempre tendo em vista aquilo que é o mais importante, aquilo que é chamado de princípio e fundamento da nossa espiritualidade, que é, diante dessas coisas todas, podermos chegar ao conhecimento de Deus, podemos melhor servi-lo, podemos melhor amá-lo. E daí a gente tira o adágio, que é o lema da congregação mariana. O nosso lema é amar e servir. É daí que vem esses dois termos, amar e servir. É do princípio e fundamento da espiritualidade inaciana, que é a nossa espiritualidade raiz. Então, vocês já perceberam
que aqui hoje vai se falar bastante da espiritualidade ignaciana. Mais uma vez peço a licença dos congregados de Santos, que já estão bastante habituados a ouvir sobre a espiritualidade ignaciana, mas é um tema que cada vez mais precisa ser falado dentro das congregações marianas. Pois bem, dentro desse espírito ignaciano, da verdadeira, da mais perfeita humildade, foi conduzida a história da igreja por meio da Companhia de Jesus desde a sua fundação. A congregação mariana surgiu no seio da Companhia de Jesus. Então, em algum momento, nós precisamos resgatar, ver em que ponto que houve uma cisão, em que ponto que nós começamos a esquecer daquela espiritualidade raiz nossa. A nossa espiritualidade raiz, dentro da congregação mariana, é a espiritualidade ignaciana. É aí que o congregado mariano bebe a sua fonte. É um engano a gente pensar que a espiritualidade ignaciana deve ser vivida num retiro ignaciano, alguns dias por ano, e que depois, então, a gente não vai viver mais, a gente vai esperar mais um ano até viver a espiritualidade ignaciana novamente. Isso é um erro. Nós devemos cotidianamente viver a espiritualidade ignaciana. Isso não significa necessariamente que nós devemos fazer o retiro ignaciano todos os dias do ano. Não é isso. Mas nós devemos beber das fontes. Nós devemos ver todas as coisas que nos circundam à luz dessa espiritualidade. Não é uma coisa que está restrita a alguns dias de retiro. O retiro foi bom, tirei ali as minhas conclusões e no ano que vem tem mais. Não, nada disso. É durante o ano inteiro que eu vou discernindo acerca daquilo que eu vi no retiro, com os propósitos que eu fiz, para que eu vá vivendo-os ao longo do ano e vou usar das ferramentas dos exercícios espirituais ao longo do ano para ajustar a minha vida. Existem decisões, existem coisas que eu não posso esperar até o próximo retiro ignaciano para tomar a resolução. E eu preciso conhecer o ferramental da minha espiritualidade para saber como eu devo me portar, como eu devo agir, em que devo colaborar, como devo discernir para tomar as minhas decisões. Isso tudo, o congregado mariano, ele tira a partir da espiritualidade ignaciana. Não é outra espiritualidade. O congregado mariano, ele pode ser sim devoto de vários santos que sejam místicos, que tenham escrito tratados de espiritualidade, que seja realmente devoto e imitador desses santos. Mas o congregado mariano, de um modo bastante especial, é aquele que adotou para si o modo ignaciano de viver. Então deve-se haver uma especial atenção à maneira como a espiritualidade ignaciana nos propõe o nosso viver, o nosso caminhar. Foi a espiritualidade ignaciana que desde o início na história, como eu dizia, moveu a Companhia de Jesus, que tanto fez pela igreja, a tomar um exemplo que quase sempre cito, aquela coragem dos primeiros missionários a embarcar para a América, para fazer as primeiras missões. Aqui no Brasil primeiro chegaram os franciscanos, foram eles que rezaram a primeira missa, mas muito cedo já foram chamados também missionários jesuítas da Europa para o Novo Mundo, mundo desconhecido. Imaginem a situação então de um colégio da Companhia de Jesus, uma faculdade da Companhia de Jesus, onde vários seminaristas ali se reuniam e em dado momento entrou o superior na sala, bateu a porta e falou: tem um comunicado ali a fazer, amanhã parte um navio rumo à América, recém-descoberta. Nós não temos muita informação a respeito do que deve ser feito, mas sabemos que aquele povo deve ser evangelizado, eles são selvagens, muitos deles são canibais, têm práticas inumanas. Nós também sabemos que podem existir doenças desconhecidas e também, vocês sabem que nós saímos com um navio aqui da Europa e nós chegamos próximos ali da região ali do Porto de São Salvador, e nós vamos fazendo cabotagem por todo o litoral do Brasil até chegar ali a São Paulo, ali que também está tendo um povoamento, e toda essa área de cabotagem no litoral brasileiro também está sendo pleiteada pelos protestantes.
tem holandeses lá no Nordeste, logo quando nós chegamos. Então existe também uma grande probabilidade de que eles interceptem o navio e matem todo mundo. E aí então, tendo ouvido todos esses malagouros aí já falados por antecipação, então aqueles jesuítas tomados do espírito ignaciano devem ter falado: vamos logo, façamos as malas, vamos logo, quando zarpa esse navio. Esta coragem é a coragem ignaciana, é aquela que mesmo diante de riscos, mesmo diante de possibilidades de que nós tenhamos desvantagens, nós nos tornamos indiferentes a elas. Nós nos tornamos indiferentes a elas. Se a saúde vai me fazer trazer a maior glória de Deus, que venha a saúde. Se a doença me fará colaborar para a maior glória de Deus, que venha a doença. Se eu puder chegar ao Brasil e catequizar os indígenas, e seja para a maior glória de Deus, que assim se faça. Se o nosso navio for interceptado por protestantes na costa do Brasil e todos morrermos, assim seja. Olha a indiferença às coisas. Isto é o terceiro e mais perfeito grau de humildade, né? Também na última reunião nós recordamos, isso daí eu tenho visto em muitos meios católicos, está se recordando a história de São Damião de Molokai. É muito interessante a história de São Damião. Eu acho que vocês já devem ter visto em vários lugares. Eu vou só fazer um en passant dessa história, né? Então, São Damião de Molokai, ele muito cedo percebeu que existia uma ilha no Havaí que estavam jogando as pessoas doentes com lepra. E ele queria então se fazer missionário justamente para ir para esse local. Ele foi ordenado para isso. E assim que ele foi ordenado, foi enviado a essa ilha de Molokai. Todos os doentes ali do Havaí, que na época era um império, eles eram leprosos, pegavam eles e jogavam nessa ilha. A lepra não é tão contagiosa, mas ela acabava contagiando. Então eles preferiam isolar essas pessoas nessa ilha do que deixar ali pelo império do Havaí ali para contaminar os demais. Então essa ilha começou a ficar triste, porque tinha muitos leprosos. Os leprosos eram doentes, não tinham disposição para trabalhar, para fazer infraestrutura do local. Então ali a situação sanitária era tristíssima. E São Damião quis trabalhar ali. Agora perceba uma coisa muito interessante, e é aí que eu quero chegar diante dessa situação que nós vivemos do coronavírus. São Damião de Molokai, ao ir para este local, ele já sabia que nunca sairia dali. Ele iria para não mais voltar. Por que isto? Porque ele considerou que realmente, e era do conhecimento comum, que aquela doença era muito contagiosa. E ele sabia que se fosse a Molokai para pregar o evangelho àqueles, e de fato ele fez, converteu muita gente, ele não poderia voltar para o Havaí. Ele não poderia voltar para a Europa, que é o lugar de origem dele. Então, ele ficou preso para sempre naquela ilha. Ele fez uma doação da própria vida, ele foi indiferente. E ele conseguiu fazer um apostolado de 10 anos, mais ou menos, na ilha de Molokai, até que um dia ele foi fazer o lava-pés dele lá, ao fim do dia, e ele colocou uma água que estava fervendo praticamente, ele enfiou o pé e não sentiu o pé. Aí ele percebeu que tinha pegado lepra também. E o anúncio dele sobre a contração da doença, que ele cuidava dos leprosos, rezava a missa para os leprosos, durante um sermão, que ele estava rezando uma missa para os leprosos. Durante o sermão ele falou: e nós, os leprosos? Aí todos descobriram que ele também havia contraído a lepra. Isso daí é importante porque nós devemos ter a consciência seguinte: existem diversos deveres. Um dever de caridade da nossa parte é o dever de acatar determinadas decisões para que nós não prejudiquemos o próximo. Nós devemos discernir de modo que as nossas ações não sejam prejudiciais ao próximo. Então, diante da atual conjuntura, se eu me retiro de casa, se eu saio do isolamento, eu posso não estar só me prejudicando, porque isso é o de menos. Quer dizer, se eu faço o discernimento de que, prejudicando a mim mesmo, mesmo que voluntariamente, eu vá fazer as coisas para uma maior glória de Deus, é aceitável que eu coloque em risco a minha vida.
para a maior glória de Deus. Agora, o que eu não posso é colocar a vida de outrem em risco. E essa doença, ela afeta uma parcela da população específica, que é a parcela mais idosa da população. Então, a partir do momento em que eu desrespeito o isolamento, eu vou para a rua e coisa e tal, eu posso não estar expondo em risco apenas a minha saúde. Eu posso estar colocando em risco a saúde de outras pessoas que certamente padecerão muito mais do que eu. E talvez elas nem voluntariamente tenham aceitado isso. Então, às vezes, o sofrimento que eu vou infligir ao próximo por causa disso vai ser um sofrimento que ele não estaria preparado para receber e não seria para a maior glória de Deus. Compreendem quando a gente joga um pouco a espiritualidade naciana diante das coisas para fazer esse discernimento? Então, assim, hoje a gente conclui, discernindo corretamente, que não é bom que nós saiamos de casa. Não é bom. Isso não tem nada a ver, mas isso então você está ficando acuado, isso não é um espírito apostólico. Não, o espírito apostólico é aquele que faz uma leitura da realidade e aplica o discernimento. Nem sempre a coragem é uma moção do bom espírito. Às vezes a coragem, ela é uma moção do demônio. Então a gente tem que ficar muito atento e também sempre colocar isso em oração, para a gente descobrir o que nós devemos fazer. Então aí começa a entrar a questão da espiritualidade naciana no meu cotidiano. Só que para eu colocar a espiritualidade naciana no meu cotidiano, eu preciso aprender o rudimento desta espiritualidade. E o congregado mariano deveria ser mestre na espiritualidade naciana. Ele deveria viver realmente este espírito com todo o seu rudimento e aplicar no seu cotidiano, né? O que nós devemos fazer hoje, é lógico, é dar uma ênfase maior nesta pequena realidade da qual nós estamos fazendo parte, que é aquilo que a própria igreja chama de igreja doméstica. Às vezes Deus não nos chama as grandes coisas, às vezes nos chama as pequenas. E é dentro dessas pequenas coisas, em determinado momento, que nós devemos discernir o que Deus quer de mim aqui dentro. Imagine, e aí a gente vê a história de vários santos. Veja a história, por exemplo, de uma congregada mariana, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela pensou em ser várias coisas, mas aí ela também discerniu que ela deveria ser o amor da igreja e resolveu se trancar dentro de um convento. Ela tinha um ardor missionário e não é à toa que Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões, mesmo tendo vivido dentro de um convento, os poucos anos que viveu. Ela fazia o discernimento para que atendesse à vontade de Deus, fizesse tudo para a maior glória de Deus no seu pequeno mundo, fazendo a sua pequena via. Então nem sempre as coisas maiores e mais heróicas são aquelas coisas a que o congregado mariano é chamado. Às vezes ele deve ser heróico nas pequenas coisas. Ele deve aplicar esse discernimento no fazer das coisas de acordo com a espiritualidade naciana, para que ali, e aí entra onde está na nossa regra, que diz que o nosso apostolado é onímodo. Nós devemos aprender a viver a nossa espiritualidade e fazer o nosso apostolado onde quer que Deus nos ponha. Onde quer que Deus nos ponha. E para que a gente descubra isso, a gente tem que usar um rudimento específico também, que está ali nos exercícios espirituais, que é chamado, é o exercício para fazer as eleições. Então, quando a gente faz o retiro, a gente aprende esse rudimento. O que tal exercício está querendo me dizer? Então aqui eu tenho que aprender a fazer as minhas escolhas. Quais escolhas eu posso fazer? Tem escolhas imutáveis e tem escolhas mutáveis. As imutáveis eu não posso mais mudar. As imutáveis, Santo Inácio mesmo fala, se eu casei não posso mais me separar. Se sou sacerdote, são escolhas imutáveis. Agora, todas as escolhas mutáveis, nós devemos realmente usar esse rudimento do exercício espiritual para discernir.
O que me convém mais fazer? O que agrada mais a Deus? Sempre tendo em vista o princípio e fundamento da espiritualidade ignaciana, que é o quê? O que estou a pensar aqui, o que estou para fazer, vai de acordo com o princípio e fundamento? Vai me fazer conhecer melhor a Deus? Vai me fazer servir melhor a Deus? Vai me fazer amar melhor a Deus? Se não, eu não faço. E aqui a gente começa a colocar esse filtro ignaciano nos nossos atos. Não apenas no que diz respeito ao pecado, porque quando a gente começa um discernimento, obviamente a primeira coisa que nós vamos tropeçar num discernimento é a respeito do pecado. A primeira parte de um discernimento é você discernir que o pecado, eu pecar, eu errar, não vai me fazer conhecer melhor a Deus, não vai me fazer servir e nem amar a Deus. Então o pecado é a primeira coisa a qual eu devo me repelir. Assim, então, o próprio exercício dos graus de humildade, ele coloca como primeiro grau de humildade: nem que me ofereça qualquer coisa, qualquer sedução, e nem que me ameace em tirar qualquer coisa, nem que seja a minha vida, eu não vou consentir perder a minha graça, perder a minha pureza. Então a primeira coisa da qual nós nos livramos quando entramos no caminho de Santo Inácio para perceber a nossa espiritualidade é a via da purgação, a via purgativa. Isso é comum de todos os místicos, né? Então aí depois a gente começa a refinar ainda mais, a gente começa a perceber as eleições a partir das decisões imutáveis, quer dizer, qual a minha vocação, qual a minha grande vocação? É o matrimônio, é o sacerdócio, é a vida religiosa, é um celibato laical? Essa é a grande decisão, né? Por que Deus me mandou aqui? Para fazer o que exatamente? Para estar aonde? E depois disso a gente fazer outras pequenas eleições que são diante dessas matérias cotidianas. E a gente precisa eleger tudo que a gente faz, porque senão a gente vira animal. A gente começa a fazer as coisas por impulso. E a gente sabe que as coisas não são feitas por impulso. A gente sabe que existem duas forças que combatem, né? Como está no exercício das duas bandeiras, por exemplo. Existem dois exércitos, existem duas bandeiras, dois estandartes e dois generais. Assim existe o bom espírito e o mau espírito. O bom general, Jesus; o mau general, o demônio. Então a gente tem que aprender a entender o que nos está movendo a querer fazer algo, o que nos está apelando à vontade. E isso diz respeito até mesmo na maneira como nós trabalhamos na igreja, a maneira como nós nos comportamos nessa pequena igreja doméstica, que é a nossa casa. Isso tudo aí precisa de muito discernimento. E o congregado mariano ele lança a mão desse arcabouço de rudimentos que está contido no exercício espiritual, não é? Agora que nós estamos aqui fechados, o que nós podemos fazer aqui? Então já está dito. O que nós podemos fazer na nossa casa? Nada muda. Um problema grande é que muitos destes que querem realmente partir para o espírito do Magis, que é o nosso espírito, que é aquele de fazer mais, que é aquele de discernir assim: olha, que fiz por Cristo, que faço agora por Ele, que farei. Esse é o espírito do Magis. Ele pensa assim: nossa, agora que estou fechado na minha casa, todos aqueles planos de fazer coisas grandiosas foram todas por água abaixo. Agora vejam a minha pequenez. Só que se você pegar as eleições, você aprender a fazer esse discernimento de espíritos, se você relembrar o exercício das duas bandeiras, dos graus de humildade, você vai conseguir aplicar a tua conjuntura atual, você estando na sua casa, assim como certamente fizeram tantos e tantos santos, congregados marianos. Acabei de citar o exemplo de Santa Teresinha, que na sua pequena vida se santificou, virou doutora da igreja, padroeira das missões, trancafiada num convento. Aqui estamos nós, trancafiados na nossa casa, por um motivo de força maior, por um dever de caridade, e que faço eu e que farei eu nesta minha pequena igreja doméstica. Então a gente tem que colocar a casa em ordem, a gente tem que nos ordenar. Tá bom? Primeiro estágio é um estágio realmente de confusão,
Meu Deus, que será? Agora, caríssimo, é acalmar o seu coração, jogar a luz de Santo Inácio diante de todas essas situações e você realmente fazer um discernimento de verdade. Que farei eu por Cristo nessa minha pequena igreja doméstica? Que farei? Pois bem, nós estamos falando aqui da espiritualidade naciana, que ela é uma espiritualidade comum da congregação mariana, e assim como tantas outras coisas ótimas, vou citar um exemplo aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignion de Montfort, como tantas outras coisas boas, foi tomado de assalto pelo demônio e escondido. Vocês sabem que o tratado ele foi escondido pelo demônio. Foi uma promessa do demônio a São Luís, que discernindo enquanto escrevia, tendo sido agitado pelo demônio, ele mudou o rumo do tratado, que na verdade era para ser um tratado, mas que depois virou também um devocionário e um método de consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. E o demônio falou: você vai ver, eu vou te matar e vou esconder isso aí. De fato, ficou quase 200 anos escondido numa arca. Ficou ali perdido os manuscritos, e muito depois que veio à tona novamente o Tratado da Verdadeira Devoção. E hoje é o que é, muita gente conhece o Tratado da Verdadeira Devoção, muitos são os escravos de Nossa Senhora, consagrados pelo tratado, e mesmo assim o demônio continua perturbando estes que conhecem o tratado e que buscam seguir esse tratado de acordo com o que está apresentado no livro. Assim também a espiritualidade naciana foi tomada de assalto pelo demônio e ela foi ocultada. Em dado momento, a congregação mariana deixou de lado a espiritualidade naciana. Não estou falando que pegaram a espiritualidade, não existe mais, não é isto. Até porque sempre foi prática dos congregados marianos fazer o retiro espiritual. Isso os congregados mais antigos falavam. Ora, quantos congregados antigos falavam: juntávamos uma turma e fomos 2 ou 3 vezes para Itaici fazer os exercícios espirituais. O problema é justamente no entendimento de como a coisa era feita. Né? Como a coisa era feita. Então tinha os exercícios espirituais? Tinha. Mas e a ênfase do viver enquanto congregado de acordo com esses exercícios? Isso é uma coisa a se analisar. Porque hoje mesmo vocês podem puxar da memória de vocês, nas suas congregações de origem. Nas nossas de santos nós costumamos fazer, mas veja na congregação de origem de vocês, quantas vezes por ano se fala da nossa espiritualidade naciana. Mesmo em algumas congregações que é dito que elas são mais tradicionais, etc., tem uma coisa mais tradicional. Quantas vezes por ano vocês falam sobre os exercícios? Ou é só no retiro? Porque se é só no retiro tem alguma coisa errada. Porque isso é o nosso modo de viver, não é uma coisa que a gente vai falar, não é evento. Fomos 3 vezes. É fato que alguns padres contemporâneos nossos, vivos, que são pregadores até em Itaici, eu estava lendo uma reportagem a respeito disso outro dia, em que um próprio pregador, agora eu não me recordo o nome deles, um sacerdote jesuíta que atende Itaici, que agora ele parou de pregar os exercícios de 30 dias. Ele chegou a falar o seguinte: quem faz o exercício e entende, e faz o exercício completo, que é o de 30 dias, se ele fizer direito, ele nunca mais precisa fazer os exercícios espirituais. Porque o exercício espiritual é capaz de fazer uma metanoia na pessoa, de um jeito que vai fazer o cara realmente tomar a coragem de, diante ali do superior, falar assim: então tem canibais lá? Puxa, tem doenças desconhecidas? Tem protestantes, então, que podem nos matar antes mesmo de nós chegarmos ao nosso destino? Vamos lá. Isso é a metanoia do exercício espiritual. Eu costumo falar, e com data máxima vênia, que a Companhia de Jesus é uma fábrica de loucos.
E se não for assim, tem alguma coisa errada. São pessoas que realmente elas conseguem enxergar a vantagem no revés, porque entendem muito bem o exercício espiritual, porque entenderam os graus de humildade, porque entenderam as duas bandeiras. Então não dá para a gente viver como congregado se a gente desconhece isso. Isso tem que ser falado na instrução das congregações marianas. E tem muita congregação que, infelizmente, ao invés de lançar mão de coisas novas, sim, mas de coisas antigas, que nos pertencem, que são próprios do nosso arcabouço de espiritualidade da congregação mariana, vão procurar outros assuntos que não nos dizem respeito. Você fala, mas tudo nos diz respeito? Sim, tudo nos diz respeito, mas vamos por prioridades. A prioridade hoje é que nós vivamos, e aí é muito importante porque a nossa regra nos deixa bem clara em quais frentes nós vivemos enquanto congregados marianos, porque a própria regra ela se distingue bem em duas partes do seu coração. Então, primeira parte da regra de vida é natureza, história e fins, né? Então ali a primeira parte explicativa. O fim, o finzinho dela é uma conclusão sobre a promulgação, etc. Agora, o coração da nossa regra das congregações marianas se divide em duas partes. É a vida espiritual e a vida apostólica. Nós temos que viver isso de acordo com o espírito que nos é próprio. Não é só em 3 dias, vocês estão entendendo? É 365 dias que é para viver a nossa espiritualidade. Então, se a gente se contentar com um retiro de 2 dias, mal feito, não vai dar para ser congregado, entendeu? Então, de uma forma ainda um pouco deficitária, quando daquele boom das congregações marianas no mundo e no Brasil, quando na década de 30 nós chegamos ao auge de 400 mil congregados em território brasileiro, dizia-se muito, ou retiro ou retire-se. Ou retiro ou retire-se. Mas apesar disso, muitos se dissiparam. Então alguma coisa não foi bem entendida. Não se vivia a espiritualidade naciana. Se mandava ir para o retiro, mas alguma coisa estava errada ali. Como é que você teve depois, 30 anos depois, uma sangria desatada? Ali já faltou, naquela época em que a coisa estava explodindo, ali já faltava alguma coisa. Então não adianta, a gente fazer um frisson, ficar naquela loucura, vamos arrecadar para fazer um retiro, meu Deus, aquele baita movimento antes do carnaval, aquela agitação de carnaval, fez o retiro, acabou o retiro, esmorece. Então, a princípio, e se tem algumas pessoas de outras congregações, eu acho que tem aí também nos ouvindo, né? A princípio, e agora eu estou falando não só como instrutor que sou da minha congregação, não só como instrutor da congregação também da Anunciação, mas também como diretor de formação da coordenação estadual das congregações do Estado de São Paulo. Nós devemos voltar um pouco no caminho, caríssimos, e ver onde que a congregação mariana jogou fora a água do banho e caiu a criança junto. Porque algumas coisas foram sim retiradas, e tudo bem, existem coisas que são dinâmicas, que são passíveis realmente de... não, tal coisa já não é mais o tempo. Eu até depois vou indicar um livro em que uma parte do livro aborda justamente isso. As questões que são essenciais para a congregação mariana e algumas questões que são acidentais, que são mutáveis. Mas, ao mesmo tempo em que, em dado momento, se dispensaram algumas coisas acidentais, dispensáveis, também se dispensou muito do essencial. Então nós devemos fazer um caminho de volta. E como é que é voltar para ver onde caiu a criança? É a gente voltar a compreender o que de fato é a congregação mariana, o que a move,
o que a move é a sua espiritualidade. A sua espiritualidade move a sua ação, o seu apostolado onímodo. Então não dá para ser congregado se você não conhecer a espiritualidade da congregação mariana. E você não pode se contentar em achar, em acreditar que a espiritualidade da congregação é um simples repetir de palavras. Porque até aí você sabe que você tem uma série de orações que você deve fazer todos os dias. Você sabe que deve examinar a sua consciência todos os dias. Não é um mero repetir de gestos, mas é uma coisa que está impregnada no ser. Não chega a ser uma mudança de estado. Você não muda o estado de vida por ser congregado mariano, mas você voluntariamente abraça uma coisa que deve necessariamente causar uma metanoia. Eu vou passar a agir guiado por algo específico, que é a minha espiritualidade. E isso sim vai refletir na minha vida apostólica. Isso a gente encontra muito paralelo em outras obras. Encontra, por exemplo, na A Alma de Todo Apostolado. Encontra. Não vai encontrar diferente. A alma, o espírito apostólico, ele se dá por essa pujante vitalidade interior. Então, meu irmão congregado, você não consegue ser congregado se você não entender o que é a espiritualidade da congregação. Então o que a gente pode sugerir? Agora, o que eu posso fazer agora? Agora eu estou em casa. O que você pode fazer agora, meu irmão? Você pode acessar o Manual da CM, que é um lugar feito para isso. É uma plataforma que foi criada pensando nisso. Vamos oferecer conteúdo. E você vai estudar o manual. O que você precisa estudar do manual? Em primeiro lugar, você já fez um retiro inaciano? Primeiro é entender assim, você já fez um retiro, tudo bem, mas foi inaciano? Você tem que saber o que é um retiro inaciano, em primeiro lugar. Então, acabado isso daqui, se você não fez um retiro inaciano, você tem que procurar um retiro inaciano. Não tem jeito. E uma coisa que eu falo, retiro inaciano não é retiro com música, retiro na casa de piscina, retiro de diversão. Não é. Retiro inaciano é uma coisa bem específica e você percebe quando você está no retiro inaciano. É uma coisa bem específica. Então, se até hoje, congregado, você nunca foi no retiro inaciano, você precisa ir. Essa seria a primeira coisa. Mas já que você tem possibilidade de fazer isso, comece a estudar. Comece a tentar entender daí de onde você está, e a gente vai lhe dar o material. O material, já adianto, está todo dentro do aplicativo manualdacm.com, tá? Ali está a base de todos os nossos estudos. Ali você vai encontrar o exercício espiritual integral, você vai encontrar as adições, vai encontrar as regras, você vai encontrar os exercícios essencialmente nacianos, exercícios bíblicos, você vai encontrar tudo. Você não vai fazer sozinho isso. Não adianta você pegar o livro dos exercícios espirituais ou acessar no Manual da CM e falar, eu achei lá o retiro inaciano, eu vou fazer sozinho na minha casa. Não, você não vai fazer. O máximo que você pode fazer é fazer uma leitura a título de estudo. Você pode estudar o que são os exercícios espirituais, o que é ótimo. Até quem já fez os exercícios espirituais deveria revisitar os exercícios, relembrar os exercícios que fez. Até porque durante um retiro você faz anotações, certo? Você faz os seus apontamentos. Esses apontamentos, eles devem conduzir você para a concretização daqueles propósitos que você fez durante o retiro. Então você tem que consultar frequentemente essas anotações. Então você contrapõe com esse material que está lá no Manual da CM, você relembra como é o exercício das duas bandeiras, relembra como é os graus da humildade, né? Tem tantos outros exercícios aqui que para a gente é essencial. Qual outro? O das eleições mesmo. Isso daqui está numa página aqui dentro do manual, está ali no submenu Exercícios Espirituais, tem lá Meditações do EE. Aí você encontra o texto do princípio e fundamento, as adições para se fazer os exercícios melhor. Essas adições, elas servem muito bem para quando você está lá dentro do retiro, mas muita coisa você pode colocar em prática no seu cotidiano.
Porque qual que é a grande pegada do exercício espiritual? O que você vai fazer no exercício espiritual? Você vai procurar aquilo que você quer encontrar. É isso que você vai fazer no retiro. Então, essas adições, elas vão ajudar você a procurar, encontrar aquilo que você está buscando. Por isso que eu falei que não adianta você querer fazer um retiro aqui e depois só no próximo carnaval você falar em exercícios espirituais. Todos os dias você toma decisões importantes. Quando um padre te convida para assumir um apostolado dentro da sua paróquia, você tem que usar essa maneira de discernir. Você precisa discernir. Você não pode simplesmente falar, eu vou. Você pensou nisso? Usou o rudimento do exercício espiritual? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou largar aquilo lá porque eu cansei. É o que Deus quer de você ou a tua vontade? A tua vontade tá mandando você fazer? Porque a gente tem que entender que a gente não é arrastado pela nossa vontade. Não é... A gente tem que muitas vezes combater a nossa vontade para não se perder. Muitas vezes é o combate da própria vontade. É fazer violência contra a própria vontade. Aí você vai fazer o bem. Agora, se você só faz o que lhe convém, eu acho que você não está entendendo ainda o que é a verdadeira vida apostólica. Porque a vida apostólica, ela muitas vezes ela vai contra a sua vontade. Muitas vezes não é o que você quer fazer. É o que você precisa fazer. Mas você só vai conseguir discernir o que você precisa fazer daquilo que você quer fazer se você seriamente fizer um discernimento espiritual. Tentar entender o que está movendo a sua alma a fazer algo. E aí você encontra nos exercícios espirituais o discernimento para diversas moções da alma. E depois a sua continuação. Mais discernimentos para as moções do espírito. Você vai encontrar lá no exercício espiritual. O que está me movendo? Eu quero deixar de fazer parte daquela pastoral e ir para outra. Você vai usar esse rudimento. Você não vai fazer da tua cabeça. O congregado, ele não age pela própria vontade. O congregado é aquele que, compreendendo a sua espiritualidade, entrega o leme da sua vida na mão de Deus. E eu só vou fazer o que Deus quer de mim. Se Ele quer que eu fique naquela pastoral, fazendo tal trabalho, ficando em tal paróquia e não em outra, é Deus que vai decidir. Se eu vou me casar ou não, eu não vou me casar simplesmente porque eu sou apaixonado pela minha namorada. Eu vou me casar porque é Deus que está me mandando. Só que eu nunca vou conseguir falar com Deus se eu não souber o número dele. O número é justamente esse rudimento da espiritualidade inaciana. Que é a espiritualidade que você, congregado, você aceitou seguir essa espiritualidade. Seguir aquilo que está na sua regra. Você aceitou. Você pode ter aceitado com um pouquinho de ignorância, talvez, na época. Pode ser que você tenha dito seu sim sem saber exatamente todas as consequências do seu sim. Mas hoje você tem a oportunidade de abrir seus olhos e entender. Tem uma espiritualidade própria. E a espiritualidade da congregação não é a espiritualidade da renovação carismática, não é a espiritualidade da teologia da libertação, não é do caminho neocatecumenal, não é de vários outros movimentos, não é. É um caminho próprio. Isso não significa, isso também está na nossa regra, tá? Não significa que nós, não, espiritualidade inaciana é boa, o resto é tranqueira. De modo algum. A própria regra nos diz que nós devemos olhar com respeito os diversos carismas que nós temos na igreja. Não na teologia da libertação, que isso daí não tem como, não é carisma, isso daí é carisma do mau espírito mesmo. Mas a maneira como ela foi aplicada com o passar das décadas, né? E tantos maus frutos que nós vemos. Agora, com relação aos outros carismas da igreja, nós devemos sim entender que nós fazemos parte de um só corpo, né, com vários membros, e cada membro tem o seu carisma, né? Então,
Isso daí é um ponto pacífico. Agora, a gente tem que entender que quando nós resolvemos ser congregados, a gente está querendo viver de acordo com uma regra, de acordo com uma espiritualidade, e não adianta. Não adianta eu querer botar uma fita no meu pescoço e viver de acordo com outro grupo. Um congregado, ele tem que ser inteiro congregado. Significa que você não pode fazer parte de outro grupo? Não, você pode fazer parte de outro grupo. Eu conheci muitos congregados, e até isso daí foi indicação salutar durante muito tempo, que o congregado participasse, por exemplo, de uma conferência vicentina. É uma espiritualidade, também tem uma espiritualidade própria. Que o congregado, como foi na origem, incentivasse a devoção ao coração de Jesus por meio do apostolado da oração. Muito bom, né? Agora, você vai viver como congregado. Se eu quero ser congregado, eu tenho que viver como congregado, eu tenho que saber como viver como congregado. Senão, não adianta. Não adianta eu botar uma fita no pescoço. Não adianta. E isso foi uma discussão durante muito tempo a nível mundial. Tá? Porque em muitos lugares, de modo particular na Europa, essas questões acidentais da congregação mariana, acidental que eu falo é a questão exterior do ser congregado, que também é bonita, muito bonita, né? É bonito usar uma fita no pescoço, é bonito usar uma camisa com um brasão, ter uma bandeira, gritar Salve Maria em posição de exército, né? É bonito, a congregação mariana é linda. Agora uma reflexão que foi proposta lá nos anos 60, quando foi escrito um livro que depois eu vou apresentar, que é a verdadeira fonte do espírito da congregação mariana, uma discussão que estava em voga naquela época era o fato de que para muitos, principalmente na Europa, a questão acidental da congregação mariana ela já não ia com os tempos. Não estava indo com os tempos. Porque eles viviam nos anos 60 um período pós-guerra. Então tudo que fazia referência à guerra naquela época estava tendo uma repelência muito grande da juventude. Então não dava para chamar a congregação na Europa de sodalício. Não dava para usar um distintivo. A gente pensa, para nós é uma coisa normal, mas aqui usar estrelas na fita, ter um escudo, isso é uma coisa que remete muito à guerra, não é? E lá na Europa, naquela época, estava se tornando uma coisa que estava afastando as pessoas. Isso também foi um motivo para muita coisa do que aconteceu depois na Federação Mundial para ter as mudanças, né? Isso foi uma das coisas que motivou as mudanças, e essas mudanças já eram debatidas há décadas antes de serem de fato implantadas. Aqui no Brasil não pegou tanto. No Brasil a gente sempre teve guerra aqui, mas o povo sempre foi muito combativo e nunca pegou nojinho de ser do combate, né? Até do aparato externo do combate. Tanto assim que você teve em 1932 a ida de muitos congregados para batalhar na Revolução, de São Paulo com o resto do Brasil. Você teve a fundação da Congregação Mariana de Trincheiras, teve o retorno foi comemorado de forma religiosa em todas as congregações. Você teve a participação também de muitos que eram congregados marianos como praças na Segunda Guerra. Então aqui a gente não teve esse problema não, com símbolos militares, etc. Mas em outros lugares do mundo teve. Eu escrevi um texto, depois eu posso até colocar no fim da live o link aqui nessa conversa. Eu escrevi recentemente um texto falando sobre essa análise, esse exame sobre as questões acidentais nossas, né? Porque a gente é tentado muito a viver de acordo com as coisas externas, com o aparato externo. Você recebeu que fita? Você vai receber a fita? É assim que a gente fala. Eu sou fita larga. Você se refere a realidades interiores com a questão acidental.
Isso é normal, a gente se liga muito ao material, a gente liga muito ao icônico. A fita é um ícone de uma realidade que não é palpável. A minha consagração não é palpável. Então eu uso uma fita para simbolizar essa consagração, não é? O texto que eu escrevi era justamente, veja só, como é que está a pureza do seu ser congregado? Se um belo dia, então, te proibirem de usar a fita uma criatura, né? A fita é uma criatura. Se você pegar os graus da humildade, então, se te ameaçassem, então, tirar a sua fita, você continuaria sendo congregado? Se tirassem a sua congregação, você continuaria sendo congregado? Se tirassem uma fórmula, porque nós usamos uma fórmula para nos consagrar, se tirassem essa fórmula, que também é um ente, é uma coisa dispensável, até as edições antigas dos manuais nos colocavam duas fórmulas de consagração diferentes. Então isso também é uma coisa mutável. E se tirassem isso de você? Você continuaria sendo congregado? Isso é uma maneira de você realmente pensar e purificar o que é para você ser um congregado mariano. Então, se nós tivéssemos que viver totalmente despidos de todo esse aparato físico que nos envolve, toda essa questão acidental, na sua essência, você seria congregado ainda? Então, é uma coisa a se pensar. É aqui, então, o ponto-chave do estudo da espiritualidade naciana. É eu colocar dentro do meu coração e viver. Viver de modo que, se eu não tiver nada que me mostre para o mundo, se eu não tiver um distintivo, não tiver uma fita, não tiver uma camiseta com um símbolo, mesmo assim eu vou continuar sendo congregado mariano. Você entendeu? Mesmo que te tirem qualquer coisa, você vai continuar sendo congregado. Isso daí é uma coisa muito para a gente viver hoje aqui na nossa igreja doméstica. Porque nós ainda temos, entendam bem, tá? Nós ainda somos um pouco hipócritas. Porque para nós é muito fácil viver a nossa fé diante dos outros. É fácil viver a nossa fé dentro da igreja, né? Quando nós somos vistos. Imagine um congregado. Eu uso a fita em todas as missas. Você não gosta de usar fita? Não é bonito? Agora, imagine o seguinte: você não vai mais à igreja. Por enquanto você não vai à igreja. Vou lhe dar uma outra história de um santo aí também para refletir. Imagine o seguinte: São Maximiliano Maria Kolbe. Imagine ele entrando lá naquela cela, deixado para morrer. Ele não tinha nada, ele não tinha batina, ele não tinha pão, não tinha vinho, não tinha mais nada, meu amigo. Ele tinha as mãos sacerdotais dele, ele não tinha mais nada. Vocês estão entendendo? Se você for despido de todo esse aparato externo, você vai continuar sendo congregado? Dentro da sua casa, sem usar fita, você vai continuar sendo congregado sem ninguém te ver? Essa é a purificação da espiritualidade, vocês entendem? E isso foi uma coisa que houve essa tentativa de se purificar, isso em muitos lugares foi pessimamente aplicado, porque eliminaram toda a parte exterior e eliminaram a parte interior também. Essa é a realidade. Em alguns lugares eliminaram um pouco a parte exterior, sim, essa parte acidental, mas fizeram uma coisa maravilhosa no campo espiritual e apostólico. Hoje eu sempre falo para todo mundo que eu falo: que congregação que você admira? Eu falo das congregações marianas da Colômbia, por exemplo. Que expansão do reino esses homens fizeram, sabe?
Depois posso também colocar o link aqui se alguém perguntar. Você entende? Então é o viver assim, sem muletas. Seja congregado sem muleta. Então não vai depender muito o seu ser congregado da maneira como a minha fita se encontra, se ela está limpinha ou se está suja. Vai depender do tanto que eu me aplico em aprender o que é ser congregado mariano. Esse magis, eu falo que o congregado, ele tem o seu hardware e ele tem o seu software, né? Ele tem ali o seu sistema lógico ali instalado na sua alma, na sua placa-mãe, e ele tem um nome, esse sistema operacional, que é magis. É o mais. E se o congregado mariano não viver isso, e entender que ele não precisa de muletas para viver isso, ele não entendeu o que é ser congregado ainda. Entende? Então é esse o grande esforço. Eu virar congregado, como bem lembrou o Jorge aí nos comentários, ser um congregado de fato. Se eu for um congregado de fita, eu tenho que ser um congregado de fato. Mas eu tenho que continuar sendo um congregado de fato, mesmo sem a fita. É por isso que quando a gente está entrando na congregação mariana, a gente passa por um tempo de formação sem fita. O ouvinte, ele vai recebendo a formação até receber a primeira fita do aspirantado, né? Você tem que ser primeiro de fato. Tem gente que tem a fita, mas às vezes por ignorância, né? Não tinha condições de saber o que é ser um congregado. Agora tá ouvindo aí, agora pode correr atrás, né? Do prejuízo. Eu tive que correr muito atrás do prejuízo. Mas tem gente que é por má vontade mesmo. Sabe que existe muita coisa por trás desta fita, né? Mas não corre atrás. Muita gente que tem um conhecimento que deveria compartilhar com os demais e não compartilha. Isso não se usa, isso não precisa mais. Vamos deixar isso de lado. Você entendeu? Não podemos colaborar com o mal general nisso. Porque a estratégia dele é ocultar as coisas de Deus. A congregação é uma coisa de Deus. A espiritualidade naciana, ela foi todinha confirmada por Deus Nosso Senhor, por Jesus e por Nossa Senhora. A mesma coisa que a gente faz no exercício espiritual, quando a gente faz exercício, a gente faz os colóquios, certo? A gente faz um colóquio a Deus Pai, né? Pela ordem. Primeiro a gente faz um colóquio a Virgem Maria, pedindo a Deus Filho. Depois a gente faz um colóquio a Deus Filho, pedindo ao Pai. E por fim faz um colóquio ao Pai, certo? Foi dessa maneira que Santo Inácio confirmou os exercícios. E muitas vezes de maneiras extraordinárias foi confirmado cada um deles. Por vezes a Virgem Maria aparecia a Santo Inácio. Você está entendendo? Então, quando existe qualquer iniciativa de se ocultar esse tesouro da nossa espiritualidade, não é de Deus. Não é de Deus. Se tem alguém que se opõe e fala, não, vai falar de espiritualidade naciana, isso daí é antigo, isso não se usa mais, já se fala no retiro, isso não é de Deus. Porque é isso que vai fazer você viver como um congregado, você entende? Tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha pautinha aqui. Sim, uma outra coisa que vocês precisam, tá? Esse livro aqui, ele foi traduzido a partir do original. Na verdade, acho que não foi do original, quer ver? Ele foi escrito, acho que em alemão. Porque quem escreveu esse livro, e calma antes de julgar, tá? Foi o padre Hugo Hanner. O padre Hugo Hanner, ele é irmão daquele famoso e controvertido teólogo Karl Rahner. São os dois irmãos, tá?
O padre Hugo Ranner escreveu esse livro que eu falei no começo, que é a verdadeira fonte do espírito da congregação mariana. Eu estou colocando aqui o link agora, tá? Eu coloquei com o meu perfil pessoal ali, manual da CM /p/afonte.html. Esse é o livro, a verdadeira fonte do espírito. A gente traduziu ele, aqui em Santos a gente tem um setor de uma seção de tradutores, né? E a gente traduz algumas obras, assim como faz, por exemplo, a Congregação Mariana de Manaus, né? A gente tem esse empenho de traduzir obras que às vezes nunca foram traduzidas para o português antes, né? Então tem esse livro aí que eu mandei para vocês. Leiam esse livro. Leiam, porque esse livro é um pouco aquilo que está nos movendo a caminhar num sentido de retorno à espiritualidade naciana. Com um delay de décadas, né? Mas estamos aí sendo impulsionados por essa obra. É uma obra curta. Eu gosto de falar assim porque hoje em dia eu sei que tem muita gente que não costuma ler coisa muito extensa. Esse livro aí você vai ler em coisa de 2 horas, tá? É uma leitura curta. É esse link aí que está com o meu perfil pessoal no comentário. O Gabriel Trindade, ele me pediu alguns exemplos de congregações da Colômbia, não foi isso? Eu vou mandar. Deixa eu ver se eu acho, tá? Eu vou mandar uma aqui, que é a Congregação Mariana de Bucaramanga, tá? Tem muitas outras por aí na América Latina. Tem congregações marianas na Europa que elas têm muito presente a questão apostólica. E quando eu falo de questão apostólica, eu estou falando do apostolado conjunto da congregação, tá? Aqui no Brasil mesmo, muitas congregações já tiveram obras grandiosas, não é? A minha congregação de origem, inclusive, teve uma escola. É disso que eu estou falando, tá? Desse tipo de apostolado. Tem congregações marianas que tiveram hospitais. Você pega, por exemplo, em Curupaiti, no Rio de Janeiro, tem uma congregação que ela está dentro de um hospital colônia. Esse hospital colônia, ele foi criado para atender os pacientes, na época chamavam de leprosos. Então era um leprosário, o Hospital Colônia de Curupaiti. E foi criada essa congregação lá dentro. Ela existe até hoje. Vocês entendem? Então é desse tipo de obra apostólica que eu estou falando. Tem o nosso apostolado individual, que foi desse que eu tratei o tempo todo aqui, né? Que é a maneira como nós discernimos a nossa vida cotidiana. E tem essas obras apostólicas conjuntas da congregação também, que são obras grandiosas, né? São essas duas frentes apostólicas que nós temos que ter. O individual, onímodo, e o coletivo onímodo, que vai também de acordo com um discernimento conjunto. O que nós temos a fazer aqui onde nós estamos? Precisa de uma escola? Precisa de um hospital? Precisa ajudar no âmbito paroquial mesmo? Precisa ter alguma coisa relativa à formação, liturgia? É esse discernimento mútuo, geralmente feito feito pela própria diretoria, em conjunto com o padre diretor, com o assistente eclesiástico, né? Mas a congregação ela tem que discernir também sobre quais são os seus apostolados. Então, assim como eu tenho que discernir os meus apostolados pessoais, que eu não posso obrigar ninguém da congregação a fazer os meus apostolados, a congregação também precisa discernir qual é a vida apostólica própria dela. O que a minha congregação vai fazer? Ela vai ajudar na liturgia? Ela vai puxar um terço? Ela vai dar catequese? Ela vai oferecer algum serviço para a comunidade? Uma escola? A congregação, o conselho dos congregados, junto com o assistente eclesiástico, que vai resolver. Vocês entenderam? Eu vou dar uma olhada agora. Gabriel, eu te mandei
o Gabriel Trindade, né, que tinha pedido, eu te mandei ali um link, Congregação Mariana. Isso daí é um link de uma das congregações marianas lá. Deixa eu ver se eu consigo te marcar aqui. Agora eu vou ler os comentários para saber se tem alguma... Depois eu mando outras, tá, no particular, mas isso é uma delas. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta, já vai fazendo aí. É uma pergunta antiga que já está respondida, que é do José Francisco Vidigal. Não seria tentar a Deus desobedecer às regras sanitárias e também falta de aceitação do sofrimento permitido por Deus? Realmente, olha só, são vários pontos a considerar. Tem que considerar também que as autoridades constituídas, elas são constituídas por permissão de Deus. Isso também é uma coisa. A restauração do sentido de hierarquia, a hierarquia social e a hierarquia eclesiástica. Você deve obedecer à hierarquia da sociedade desde que ela não colabore para a perdição da sua alma. Então, a partir do momento em que você tem uma determinação também eclesiástica, porque na maioria das dioceses isso já aconteceu a nível de dioceses, né? A suspensão do preceito, a suspensão da celebração pública de missas, você teve a suspensão. Então você não tem missa pública, perfeito, não tem nada de errado não ter missa pública, é possível, né? E a dispensa do preceito, tudo bem, entende? Se for para perdição da alma, não, mas isso daí eu não vou recordar tudo que eu falei lá no começo, mas tem que se fazer um discernimento correto dessas coisas. Então tem que sim se obedecer também aquilo que é determinado para o bem comum das pessoas. Tá bom? Rogério Roberto, salve Maria. Vai, incendeie o mundo. Congregado mariano que entende essa espiritualidade do Magis, ele é esse que vai incendeie o mundo, como aqueles primeiros inacianos que nada temiam, né? Mas lembrando de São Damião de Molokai, ele sabia que ele nunca sairia daquela ilha, que ele não podia passar a lepra para os outros. Aquilo era uma coisa que ele tinha aceitado para si, para salvar os demais, mas ele não podia comprometer a saúde dos outros. Porque uma enfermidade, quando ela é colocada dentro dos graus de humildade e eu aceito, ela pode servir para a minha salvação. Eu posso pegar minha enfermidade, meu sofrimento e oferecer a Deus, para que se una ao sacrifício da cruz de Cristo. Agora eu não posso impingir um sofrimento desse em outro que não tem essa preparação. Porque muitas vezes o outro, pode ser que ele morra maldizendo a Deus, pode ser que ele vá para o inferno. Você entende? Eu não posso obrigar o outro a se expor a ter riscos de saúde, né? Emerson Freitas, ótima temática, urgente para os nossos dias. Valeu, continue nos acompanhando aí. Estamos na intenção de que todos os sábados então tenha essa formação online, enquanto perdurar o nosso isolamento. Colégio São Luís, São Paulo, que o Rogério marcou. Salve Maria a todos os jesuítas. Também a comunidade de vida cristã que está instalada no Colégio São Luís, junto com a congregação mariana, né? Jorge Souza, de Fito de Fato, tamo junto. Estou marcando até o professor Sidney, o Sérgio de Carvalho Pachás. Se eles puderem, tiverem paciência aí de ouvir, sejam muito bem-vindos. Uma honra. Diogo Prado, frequentou a Anunciação, tempão, lá das antigas. Isso aí, caríssimos. Deixa eu ver. Alguma pergunta? Olha só. Tivemos, não sei se ainda está online aí, mas
Temos a presença aí, ou tivemos a presença do nosso presidente nacional, Fernando Quintão. Muito bem-vindo, presidente. Vamos ver quem mais. Ah, sim, aqui também tem. Olha só que bonito. Como é bonito a reunião assim, de forma colaborativa. A Mariana Maia, que é da nossa congregação de Fátima, ela está citando o livro do padre Ramon Cué, Meu Cristo Partido, que fala sobre a mão esquerda de Deus. Já que estamos em casa, minha família resolveu ver as missas na TV. A situação é tensa, mas Deus pode usar para aproximar as pessoas dele. Olha só quanta coisa boa que vai nos trazendo essa espiritualidade naciana. Padre Ramon Cué, ele escreveu esse livro, Meu Cristo Partido, e também escreveu uma continuidade dele, que era da aplicação dele nos lares, né? É um livro também que foi traduzido pela nossa congregação, está no manual da CM. Eu já cheguei a compartilhar em praticamente todos os grupos de congregação mariana, talvez alguns não tenham visto, então é outro livro que eu também vou pôr o link aqui no manual da CM, tá? É o Meu Cristo Partido. O que a Mariana falou aí no comentário é que às vezes Deus usa a sua mão esquerda, porque pela mão direita, a mão direita de Deus, ela é graciosa, é delicada, ela é aquela mão que conquistou São João pelo amor, mas às vezes Deus ele tem que se valer da sua mão esquerda, que é a mão que faz deslizar morro numa chuva forte, é a mão que faz uma epidemia, e a gente não pode esquecer que essa mão esquerda de Deus, ela também age para a nossa salvação. Tá? Tem muita gente que fala, não, Deus não tem nada a ver com isso daí é coisa dos homens, mas Deus pode muito bem afligir o seu povo também, por causa dos seus pecados. Isso é uma possibilidade sim, que a gente não pode descartar. Deus, por sua justiça, pode estar sim infligindo esse mal às pessoas, para que elas se convertam, para que elas usem essa obra da sua mão esquerda para a sua conversão. A gente tem que também lembrar quantas e quantas pessoas estão se santificando nesse momento, porque estão sofrendo. Quantos e quantos sacerdotes já deram a sua vida, pelo menos uma dezena de sacerdotes ali na Itália, em Bérgamo, já morreram, porque foram atender os doentes do Covid, foram oferecer os últimos sacramentos a eles, esses doentes. Então olha só, quanta gente está encontrando esse último momento como um momento de encontro com Cristo. Mesmo as pessoas estão sofrendo horríveis dores, morrendo com falta de ar, muitas estão encontrando Deus nesses últimos momentos, recebendo sacramentos, por causa de padres heróis que arriscaram a sua vida por causa disso, né? Imagine isso é heroísmo. Um sacerdote fala assim, não, eu vou me expor a um risco, mas eu vou salvar almas antes disso. Isso sim, isso é heroísmo. É como o Padre Pio chegou a confidenciar para alguns, né? Agora eu vou morrer, eu vou fazer uns estragos. Eu vou morrer, mas eu vou fazer uns estragos. Olha quantos estragos, né? Quantas almas foram levadas para o céu aí. Esses sacerdotes morreram, o corpo ficou aí, mas olha o galardão que os aguarda no céu, né? Então é digno de lembrança, assim. Denis, tivemos que parar as atividades marianas até essa turbulência passar. Nas segundas-feiras faremos o terço com live e vou passar a todos para estarem ligados aqui. Por favor, Denis. E também seria admirável que fossem replicadas essas iniciativas. Eu não gostaria que fosse a única live sobre com formação de congregação mariana. Quanto mais tiver, melhor. Desde que sejam formações da congregação mariana, né? Eu acho que nós nos encontramos num momento em que, com a pluralidade de grupos que existem na igreja, nós não podemos nos furtar a sermos iguais a outros grupos. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente não pode ser genérico.
Quando eu falei da má aplicação, da retirada das nossas coisas acidentais, e essa má aplicação foi justamente isso. Tiraram também do essencial nosso e transformaram num grupo genérico. Nós não somos um grupo genérico. Entende? Então nós temos que ir para o que é prática nossa. Vamos estudar como é feita a nossa reunião. Tem tanta reunião, gente, que infelizmente eu tenho visto por aí, reunião que começa com um vinde Espírito Santo e termina com uma Ave Maria. Cadê as orações da congregação mariana? Vamos aproveitar esse tempo então para reciclar os nossos conhecimentos? Está no manual da CM, tem um roteiro de reunião. Vai lá ver a reunião da sua congregação, como é que ela acontece. Vocês viram aqui no início como é que, quem estava desde o início sabe como começou aqui. Começou com as orações, com a invocação do Espírito Santo, a récita do pequeno ofício, a leitura do calendário mariano, e também tem um jeito de terminar a reunião, né? É uma reunião online, mas a gente está fazendo como se fosse presencial. Então vá reciclar os conhecimentos, vá purificar o que você sabe sobre congregação mariana, né? Puxa, mas o que eu faço? Minha congregação está acabando. O que eu faço? Eu vou levar um violão para a congregação. Nunca teve isso. Mas hoje em dia todo grupo tem violão. Vamos tocar violão. Não é isso. Tu vai estar fazendo a mesma coisa que qualquer outro grupo faz. Ah, mas jovem precisa de dinâmica. Gente, pega qualquer grupo de jovem na igreja, visita qualquer grupo de jovem e você vai ver a cópia de uma coisa, só vai mudando o nome. Todo grupo de jovens tem dinâmica. Agora você quer pegar uma prática que todo mundo faz e pôr dentro da congregação mariana. A congregação mariana, ela não tem dinâmica. Não tem na sua história registro disso, entende? Então você não precisa trazer isso para dentro para atrair mais gente. O que vai atrair mais gente para a congregação é ela ser aquilo que ela é. Exatamente o que ela é, não precisa adicionar coisas. Entendeu? Ah, vamos organizar o terço dos homens da congregação mariana. Caríssimo, você pode ir para o terço dos homens. Mas a congregação é a congregação. O terço dos homens é o terço dos homens. Entende? A questão do estudo. Isso daí eu tenho visto em algumas congregações, porque em algumas ainda tem isso que é bom. Compartilham o tema que é abordado. Tem muita congregação que está falando sobre uma espiritualidade que, assim, é interessante, mas talvez não seja o momento ideal para falar sobre isso. Estão falando, por exemplo, das 5 vias. Nós já fizemos na Anunciação, na de Fátima, já explicamos as 5 vias de Santo Tomás, está ótimo. Só que você não pode descuidar de falar da regra de vida também. Não pode descuidar de falar da espiritualidade naciana. Você quer falar sobre as 5 vias? Fala sobre as 5 vias, mas fala também daquilo que é próprio da congregação. Não adianta você fugir daquilo que nós somos. Entende? Então, por mais que daqui 100 anos, não sei, se essa catástrofe aqui se estende e a gente não consegue mais ter fitas, acabou a fita. Imagina, acabou. Eu tenho que continuar sendo congregado. Por quê? Porque o conteúdo, aquilo que eu aprendi sobre congregação, aquilo que move a minha alma, a maneira como a minha alma me move, porque é como que a minha alma ela é um trem e os trilhos são a espiritualidade da congregação. Aquilo está gravado na minha alma, ninguém me tira isso. Podem tirar minha fita, podem tirar o meu distintivo, podem tirar qualquer coisa, mas eu sou congregado. Ninguém tira isso de mim. Entendeu? Então vamos buscar purificar o que é ser congregado. Sempre buscar o que é prática de congregado, prática de oração de congregado. A gente faz exame de consciência? Faz. É qualquer um? Não. É um exame específico. A gente faz orações de manhã, de noite? Faz. É qualquer oração? Não. São orações específicas. Então a gente tem que purificar isso. Tentar viver
aproveitar esse período de estaleiro, porque nós estamos no estaleiro aqui, aproveitar esse período para resgatar o que nós somos. Eu sou congregado, eu preciso resgatar o meu ser congregado. E aí eu vou fazer isso a partir da literatura espiritual da congregação, a literatura espiritual jesuítica, inaciana. Você entendeu? E tá aí, o Manual da CM é para isso. O Manual da CM é para isso. A ideia é que cada vez mais nós tenhamos esse conteúdo para que cada congregado no mundo inteiro, porque já tem gente do mundo inteiro acessando, tem gente da África já acessando o manual, né? Para que congregados, principalmente aqui do Brasil, que é aquilo que nós devemos nos preocupar, da Coordenação Regional de São Paulo, para que cada vez mais vocês consigam ser congregados de fita e de fato. De fato. O congregado não pode ter medo de estudar, não. O congregado tem que ser estudioso. Entende? E o manual está aí para isso. Aí adianta você só ler? Não adianta você só ler. Você tem que ler e colocar em prática. Só ler também não adianta, né? Pois bem, caríssimos. Deixa eu ver. Mais alguém? Maria Tereza, acabando essa live eu vou deixar salvo assim como tem outra, eu tenho uma live anterior na qual eu explicava como fundar uma congregação mariana, está aqui online também no Jornal Alvorada, continua online, tá? Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita relativa a esse tema mesmo, o viver de acordo com a espiritualidade que é própria da congregação mariana, a espiritualidade inaciana? Uma coisa que eu posso falar também, já que aqui tem pessoas de outros lugares do Brasil, né, é que assim, vocês tenham um esforço de implantar, lógico, o viver do congregado mariano de acordo com a espiritualidade inaciana, fazer com que se compreenda que não é possível viver a espiritualidade inaciana só no retiro, que ela tem que ser vivida todos os dias. Se munam de conhecimento. Tá? Eu estou dando um caminho aqui. O manual da CM ele é feito para isso, para aglutinar coisa que eu... o que você tem para me indicar? Está no manual, lê lá. Tá? Que vocês, localmente, também tenham uma preocupação de fazer isso acontecer. Então, em primeiro lugar, fazer o retiro inaciano anualmente. As federações têm uma obrigação com relação a isso. Vocês têm que promover retiro inaciano anualmente. Pelo menos a nível de federação. Não tem como existir uma federação mariana que não faça isso, que é o mínimo. O mínimo que uma federação mariana faz é um retiro. Vocês entendem? E não é um retiro qualquer. Não é um retiro inspirado em. É um retiro inaciano. É isso que pede a nossa regra. Não é um retiro de casa de piscina, não é um retiro de jovens de outra forma, é um retiro inaciano. É isso que a nossa regra pede. E uma organização federativa, o mínimo que faz é organizar um retiro inaciano. Né? Esse é o primeiro passo. Não dá para viver, ser congregado sem o retiro. E depois do retiro, vocês se capacitem também para compreender como vocês vão transmitir o rudimento da espiritualidade inaciana para cada congregado de vocês viver isso de forma cotidiana. Para vocês terem uma ideia, aqui nas congregações marianas de Santos, da Baixada Santista, nós não simplesmente falamos sobre espiritualidade inaciana só no retiro. Nós fazemos isso antes, durante um grande período. Então, por exemplo, aqui as reuniões são semanais, né? Nisso a gente obedece muito às predisposições anteriores, das regras comuns e coisa e tal, que nunca foram abrogadas, né? Então, preferencialmente, as reuniões têm que ser semanais. As nossas reuniões aqui são semanais. Então, vou fazer um retiro de carnaval, pelo menos 4 semanas antes, 4 reuniões antes, eu já estou falando sobre exercícios espirituais. Vocês entenderam? Porque não adianta o cara chegar de paraquedas
paraquedas, cair no retiro de 3 dias e você querer passar tudo para ele em 3 dias. Não dá. Entende? Então eu tenho que preparar previamente os congregados, ensinar eles as adições, ensinar as regras de forma prévia, porque eu não vou ter tempo de passar isso em 2 dias de retiro. Durante o retiro, eu vou fazer os exercícios com eles, de preferência retiros inacianos. Pode fazer bíblico? Pode. Até porque as 2 últimas semanas de retiro, para quem não entende o que eu estou falando, é porque vocês precisam estudar e vocês vão estudar a partir de lá. Vocês entenderem quando eu falo de semana de retiro. Tá? A 2ª e 3ª semana do retiro, elas são focadas em exercícios bíblicos, que é a meditação da paixão e da ressurreição. São exercícios bíblicos. Os exercícios clássicos inacianos são exercícios próprios da 2ª semana. Mas deem preferência a fazer muitos exercícios clássicos. Entende? Para o pessoal saber o que é esse rudimento inaciano das 2 bandeiras, do discernimento, saber discernir, fazer as escolhas, né? Dos 3 homens, né? Deixa eu ver quais outros tem aqui para não passar adiante de alguma coisa importante, né? Então a gente tem, por exemplo, da primeira semana, a meditação, a consideração e a contemplação do pecado, a meditação do pecado e a meditação do inferno no retiro inaciano. Não deveria se dispensar isso, né? A nossa indicação na regra de vida fala que o retiro inaciano tem que ter uma parte do ato penitencial no primeiro dia, pelo menos. É isso aqui. É a consideração e a meditação dos próprios pecados. Primeiro do pecado em si, né? E depois da meditação dos próprios pecados. Depois a meditação do inferno. Isso são exercícios clássicos inacianos. Não deveriam ser dispensados para substituir por outra coisa. Tá? Na 2ª semana é que está o coração desses exercícios, porque você tem as parábolas. As parábolas dos 2 reis, né? As parábolas dos reis, das bandeiras, dos 3 binários de homens, do princípio e fundamento da humildade e dessas escolhas das opções. Num retiro de 3 dias não dá para fazer todos os exercícios, você vai ter que escolher alguns. Isso também serve como indicação para o padre diretor que for pregar o exercício, etc. Né? Mas a 3ª semana é a contemplação da paixão e a 4ª é a contemplação da ressurreição. Você vai encontrar só mais um exercício clássico na 4ª semana, que é a contemplação em chave de amor. Mas o fundamental da 4ª semana é a ressurreição. Vocês entenderam? Então dá essa prioridade para fazer os exercícios sem precisar falar sobre regras, adições durante esse período. Faz só os exercícios e depois do retiro vocês usam essa reverberação dos exercícios espirituais para ir complementando, entendeu? Porque vai vir o período dos discernimentos, de partilha, isso vocês vão fazendo, entendeu? Então o exercício ele toma um tempo grande na congregação. Aí você fala, eu vou fazer só o retiro de 3 dias e nunca mais vou falar. Não vai dar. Esse é o primeiro passo. E depois você fazer com que a congregação funcione como um todo, tanto no indivíduo congregado mariano, quanto na coletividade da congregação, ela funcione todinha usando o rudimento do exercício espiritual. Entenderam? Salve Maria, Fernando Quintão, nosso presidente. Deixa eu ver o que mais tem. Bom, caríssimos, está chegando ao fim essa primeira reunião virtual. Ela tem mais ou menos a mesma duração da reunião que a gente faz aqui em Fátima, né? Que é mais ou menos 2 horas, né? 2 horas de reunião e orações. Chegando ao final, a gente vai... Olha que legal, o Emerson Freitas aqui, falando que a Federação do Rio de Janeiro está dando bastante ênfase aos exercícios espirituais. Muito legal, eu tenho visto aí. Vejo por cima porque, infelizmente, ainda não estamos no nível de comunicação mais perfeito, né? Mas eu vejo que vocês estão fazendo alguma coisa também em conjunto com os jesuítas, também em conjunto com a CVX. É bom que de alguma forma haja essa aproximação, porque eles
tem algo ali a nos oferecer nesse sentido do resgate, nós temos algo a oferecer para eles também. Então é importante que a gente tenha essa conversa, né? Então é isso. Como eu falava, as nossas reuniões, então, elas vão ter mais ou menos essa duração, que é a duração de uma reunião normal aqui em Santos, né? E aí tem o nosso futuro aspirante aí da congregação da Anunciação, falou: só não tem a comida e a roda de conversa. Normalmente, depois das nossas reuniões aqui em Santos, das 3 congregações, nós fazemos uma coisa que nós chamamos de ágape, que é o momento em que previamente a gente faz uma escala, né? Tem até explicado o processo que a gente usa na página Como Fundar uma Congregação Mariana. Eu explico como a gente faz isso. A gente faz uma escala nos grupos de WhatsApp das congregações e faz uma festa americana. Então cada um leva uma comida, cada um leva um doce, um salgado ou um refrigerante, e quando acaba a reunião todo mundo vai para um lugar ali, numa mesa ali, e a gente faz o que a gente chama de ágape, né? Então hoje não vai ter a nossa ágape. Agora eu falo para os congregados da minha congregação de Fátima, também para os da Anunciação, para o pessoal de Cubatão. Eu já sinto saudades de estar pessoalmente com vocês, mas estamos sempre unidos no nosso coração e rezando sempre, né? Embora a gente tenha a possibilidade de estar aqui mais próximos, né? Tem tantos dos nossos congregados aqui nos comentários, assistindo a live, mas a gente reza também para o mais rápido possível a gente poder estar unido novamente nas nossas reuniões, cantando os nossos ofícios juntos, assistindo às nossas reuniões como de costume e depois fazendo a nossa ágape, né? Então eu quero agradecer também a todos que assistiram, a todos que eventualmente virão assistir esse vídeo. Ele vai ficar salvo aqui na fanpage do Jornal Alvorada, e enquanto perdurar essa situação, todo sábado às 14h nós estaremos reunidos, estaremos fazendo uma reunião online de congregação mariana para suprir essa ausência nossa aqui. Então, nesse momento, convido a todos para que a gente faça as orações finais. Coloque-se também diante de Deus Nosso Senhor para rezar agora. Vamos colocar diante de Deus Nosso Senhor, principalmente, todos aqueles que se encontram doentes. Nós todos já passamos por isolamento também, aquelas pessoas que sofrem com outras doenças, que elas possam ser consoladas nesse momento de solidão, em que não podem ter o convívio social das pessoas. Que Nossa Senhora possa nessa tarde, assim como está nos visitando aqui ao longo de toda essa live, porque estamos falando das coisas dela, mas que ela também possa visitar a casa de cada um daqueles que se encontram nessa situação de isolamento, naqueles que se encontram na casa daqueles que se encontram doentes, que eles possam receber a sua visita, principalmente aqueles de coração mais duro, que possam ser conquistados por Nossa Senhora. Mesmo nesse momento de sofrimento, eles sejam convidados por Deus Nosso Senhor a oferecê-los para unir junto à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também pedimos, Senhor, por todos os profissionais da área da saúde que exercem um verdadeiro sacerdócio, que estão doando a sua vida neste momento, expondo-se ao risco de contágio, mas que estão firmes e fortes porque sabem da importância da sua vocação, daquilo que eles devem fazer por amor aos próximos, pelo seu juramento médico. Também a todos os que se mantêm nas ruas, trabalhando, que não podem se ausentar de seus cargos, de modo particular aqueles que trabalham na área dos serviços, que estão também trabalhando em hospitais, em farmácias, em supermercados, para que o Senhor os proteja
os mantenha sãos e salvos, para que eles retornem todos esses dias com saúde ao seu lar, para junto de suas famílias. Pedimos por todos os congregados marianos que se encontram enfermos, para que eles compreendam que não estão sozinhos e nem são inúteis neste mundo, mas que estão crucificados junto a Deus Nosso Senhor para a salvação das almas. Pedimos para que Nossa Senhora esteja junto de cada brasileiro neste momento, restaure, encaminhe a restauração da fé em Deus Nosso Senhor, cada um desses que se encontram nesse momento, que nós congregados possamos cada vez mais viver aquilo que nos é próprio, do nosso espírito, aquilo que nós somos chamados hoje, nesse pequeno espaço que é a nossa igreja doméstica, dentro de tudo aquilo que envolve nosso cotidiano, nós possamos servir a Deus Nosso Senhor e amá-lo para a sua maior honra e glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, Mãe amorosíssima, desta congregação que instituístes como cidade de refúgio, para salvaguardar da corrupção geral os descendentes não degenerados daqueles que vos amaram tanto. Fazei que as vossas congregações se multipliquem nesta terra que é vossa, nesse Brasil que nossos antepassados vos consagraram. Não permitais que o demônio lance a desunião entre os que estão unidos no vosso amor, que prometeram vos servir e de quem sois mãe. Perdoai-nos por último, Mãe piedosíssima, a nossa tibieza, a nossa frouxidão e negligência no vosso serviço. Alcançai-nos o vosso divino Filho, perdão dos nossos pecados, dai-nos o vosso amor e abençoai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós com prolepia, benedicat Virgo Maria, salve Maria.